Olá, estamos aqui novamente para falar com você, meu amigo tamandaraense. Estamos voltando a ter uma terceira onda de contaminação do Covid em nosso município, na região metropolitana, no estado do Paraná. A taxa R, que é a taxa de transmissão, que estava na faixa de 0,7, 0,8, isso quer dizer que cada 100 pessoas estava transmitindo para 70, 80 pessoas, voltou a subir nesses últimos dias, estando neste momento uma taxa de transmissão de 1,06. Isso quer dizer que cada 100 pessoas transmite para mais 106 pessoas. E quando aumenta a taxa R a mais de 1, isso significa que nós estamos no aumento de contaminação. Isso se reflete nos nossos leitos aqui na UPA, na procura nas unidades de saúde, especialmente também nos leitos de UTIs e de clínicas e clínicos da região metropolitana, dos hospitais de referência, da central de leitos, o qual nós encaminhamos os nossos pacientes. Sendo que, nas 2 semanas atrás, nós tínhamos uma fila de espera em torno de 300 pacientes para UTI e leitos clínicos. E ontem e anteontem, em reunião com o Fórum Metropolitano, municípios de toda a região metropolitana, inclusive da capital, esse número já dobrou, segundo a Secretaria de Estado da Saúde, para mais de 600, especialmente 689 leitos sendo à espera, pacientes à espera desses leitos. Portanto, nós tivemos aí um aumento de mais de 100% dos casos nesses últimos dias. E isso faz com que, obviamente, acenda mais uma vez o alerta em relação à questão do Covid. Por isso, nós já estamos fazendo, a exemplo também de Curitiba, da capital, mais um decreto, esse decreto com algumas restrições para que nós não voltemos a uma situação mais rígida, como, por exemplo, uma bandeira vermelha, como Curitiba tem, por exemplo, esta denominação. Por isso, Curitiba e também os municípios da metropolitana, a partir de hoje, à meia-noite, está valendo um novo decreto, o qual eu quero aqui colocar para todos vocês, para que a gente possa estar se prevenindo em relação ao aumento do contágio. E aqui quero falar especialmente de alguns ramos de atividade, dos principais ramos de atividades, mas todos os ramos estão lá no decreto 68/2021, que eu estou assinando hoje, com validade a partir da meia-noite. Validade, portanto, desse decreto do dia 20 ao dia 26. São 7 dias a validade deste próximo decreto. Esse decreto, como eu disse, não é só de Almirante de Tamandaré, mas é de toda a região metropolitana e da capital do estado. Fica suspenso o funcionamento das seguintes atividades e serviços, como casa de festas, de eventos ou recepções, parques infantis e temáticos, reuniões com aglomerações de pessoas, incluindo eventos esportivos com público externo, estão suspensos por esses próximos 7 dias. Também fica proibida a circulação, o toque de recolher, como é mais conhecido pelas pessoas, das 21 às 5 horas da manhã. Antes era até as 23 horas, das 23 às 5, agora passa das 21 às 5. E também o consumo de bebidas alcoólicas em vias públicas no mesmo horário fica proibido. Isso já é também um item do decreto estadual do governador Ratinho Júnior. Também as atividades comerciais de ruas, aquelas não essenciais, como galerias, lojas de roupa, de calçados, elas podem funcionar das 9 às 19, de segunda a sexta, sendo autorizados aos sábados e domingos apenas no sistema delivery, ou seja, liga e aí a loja manda entregar. Mas de segunda a sexta nós continuamos o trabalho das 9 às 19, as lojas de ruas, serviços não essenciais. Escritórios em geral, salões de beleza, barbearias, atividades de estética, serviços de banho e tosa e estética de animais e imobiliárias, elas estão autorizadas das 9 às 20, de segunda a sexta, com proibição de sábados e domingos para os próximos 7 dias. Importante falar que salões de beleza e outros de segunda a sexta podem atender com 50% de sua capacidade.
Em relação a academias de ginástica, práticas esportivas individuais, não coletivas que estão proibidas, mas individuais nas academias, estão autorizadas de segunda a sexta, das 6 às 21 horas, com proibição de aberturas aos sábados e domingos. Importante salientar que com capacidade de 25%. E tudo isso com a questão, obviamente, de biossegurança, né? Que é uso de álcool gel, espaçamento, máscara, enfim, tudo aquilo que a gente já vem falando de longa data nesta pandemia. Em relação a restaurantes, eles estão permitidos, nesses próximos 7 dias, das 10 às 21 horas, de segunda a sexta, inclusive na modalidade de atendimento de buffets, no sistema de autosserviço, né? E aos sábados e aos domingos apenas no atendimento nas modalidades delivery, drive-thru e retirada do balcão. Ou seja, pode ligar e fazer a sua encomenda, mas não pode atender no local nos sábados e domingos. E fica inclusive proibido o consumo no local nos sábados e domingos. Isso para restaurantes. Em relação às lanchonetes, elas estão permitidas das 6 às 21 horas, de segunda a sexta, mas aos sábados e domingos apenas também no atendimento delivery, drive-thru ou retirada em balcão, que é o sistema takeaway. Atividades daí até as 21 horas, também ficando vedado o consumo no local, sábados e domingos. Em relação a panificadoras, padarias e confeitarias, das 6 às 21 horas, de segunda a sexta, e aos sábados e domingos, das 7 às 18, sendo que sábados e domingos fica também proibido o consumo no local. Todas essas informações estarão no nosso site, nas redes sociais, para que você possa acessar e identificar o seu ramo de atividade em relação ao decreto 68/2021, que passa a vigorar a partir da meia-noite de hoje. Lojas de conveniência em postos de combustíveis, das 6 às 21 horas, em todos os dias da semana, e sábados e domingos também fica vedado o consumo no local. Falando em lojas de combustíveis, lojas de conveniência em combustíveis, os postos de combustíveis e farmácias podem funcionar de maneira livre, qualquer dia da semana e qualquer horário. Apenas postos de combustíveis e farmácias. Em relação a comércios varejistas de hortifrutigranjeiros, quitandas, mercearias, sacolões, distribuidoras de bebidas, peixarias e açougues, das 6 às 21, de segunda a sábado, sendo que aos domingos apenas atendimento na modalidade delivery até às 21 horas. Comércio de produtos de alimentos para animais, lojas de materiais de construção, comércio ambulante de rua, como espetinho, cachorro-quente e outros, das 6 às 21, de segunda a sexta, e aos domingos, sábados e domingos, apenas no atendimento na modalidade delivery até às 21 horas. E com capacidade de 50%, no caso, por exemplo, de lojas de alimentos para animais e também de materiais de construção. Em relação a mercados, supermercados, hipermercados, aqui tem uma diferença em relação a Curitiba. O horário das 6 às 21, de segunda a sábado, e aos domingos apenas no atendimento de delivery. Curitiba funcionará de segunda a sexta. Nós, da Metropolitana, abriremos os supermercados também no sábado, que entendemos que, tendo a possibilidade de atender aos sábados, menos concentração nos outros dias da semana. Em relação ao funcionamento de práticas esportivas coletivas, aqui entra, por exemplo, quadra de futebol sintético. Além de toda a questão de biossegurança, a abertura que será possível com esse decreto será de segunda a sexta, das 6 às 21. E sábado e domingo fica proibido o funcionamento, por exemplo, das quadras, escolinhas de futebol. Igrejas, de modo geral, e templos, de modo geral, elas podem funcionar de domingo a domingo com capacidade de 35%, obedecida à resolução da CESA, número 440, de 30 de abril de 2021. E também as práticas esportivas, aqui colocando especialmente do nosso Parque Aníbal Cury e outros parques, como por exemplo de Areias ou do Paraíso, enfim, eles ficam
possíveis de ter atividades de terça a sexta-feira, mas somente atividades individuais, não coletivas, também com toda a questão de distanciamento social e toda a questão de biossegurança. Então essas são as informações, estamos fazendo aqui esse decreto em parceria com todos os municípios da região metropolitana, especialmente do primeiro anel, para que a gente freie a questão dessa terceira onda, evitando mais mortes e mais aumento da demanda nos postos de saúde, PAs e obviamente nos hospitais de referência aos quais nós mandamos. Então por isso a gente pede a compreensão mais uma vez até que a gente consiga avançar na questão de vacinação. E falando em vacinação, nós estamos vacinando todos aqueles acima de 60 anos. Vocês podem procurar a Unidade de Saúde do Graziella, a Unidade de Saúde do Tanguá, a Unidade de Saúde de São João Batista, o Centro de Convenções Edson Dalk aqui no centro da cidade e também o Centro da Juventude atrás do Centro Administrativo da Grande Cachoeira para vacinação. Estamos vacinando também profissionais da educação de 59 a 55 anos e aqueles que têm comorbidades, né? Todas essas comorbidades têm que estar atestado pelo seu médico para que nós possamos fazer a vacinação. Nós já vacinamos 18.306 tamandareenses, sendo na primeira dose e segunda dose, esse total, portanto, né, totalizando 18.306. E aqui fica os telefones para qualquer dúvida em relação à vacinação junto à Secretaria Municipal de Saúde, no telefone 3131-2354 ou 3131-2374, para que tirem qualquer dúvidas inerentes em relação à vacinação contra o Covid. Nós temos hoje uma situação no nosso município onde 7.673 tamandareenses tiveram o vírus, o coronavírus, sendo que infelizmente perdemos 305 pessoas. Então esses são os dados, e para que a gente não perca mais pessoas, para que a gente possa, obviamente, estar voltando, se Deus quiser, uma situação normal com a vacinação, que se dará em todo esse ano, chegando as vacinas através do Ministério da Saúde, da Secretaria de Estado da Saúde, nós precisamos continuar com todos esses cuidados que todos os dias são colocados pela imprensa, pelas autoridades sanitárias, e que com isso a gente consiga o mais breve possível voltar uma situação normal. Por isso fica aqui o meu pedido, né, em relação aos cuidados do dia a dia e também a compreensão em relação a esse novo decreto que estamos fazendo, para que a gente evite mais uma vez uma situação complexa como já tivemos recentemente e que está aí, infelizmente, a terceira onda. Muito pelo também a situação do Dia das Mães, da compra de presente para os Dias das Mães, e que agora 7 dias, 10 dias depois está aí estourando este problema. Então peço a compreensão de todos em relação a essa questão desse decreto 68/2021 e peço que todos nos ajudem se cuidando do próximo, principalmente aquelas pessoas mais vulneráveis em relação a comorbidades, a pessoas idosas. Muitos já foram vacinados, mas precisamos ter ainda todos os cuidados para que a gente possa, como eu disse, voltar a uma situação normal o mais breve possível. Obrigado a todos, um grande abraço e fiquem com Deus. Pessoas com doenças crônicas podem ter sintomas mais graves de Covid. Por isso, redobre os cuidados com você e com quem você ama. Pratique sempre os 3 M's. E evite os 3 L's. Covid-19, quando você se protege, sua família fica mais segura. Nessa pandemia, pratique o bem. O inverno está chegando e tem gente que precisa de cuidados como se fosse uma pessoa da sua família. Não deixe ninguém passar frio. A campanha do Agasalho 2021 está aí para você demonstrar solidariedade e doar calor. Doe roupas, cobertores e sapatos usados ou em bom estado que farão a diferença na história de quem precisa. Procure um posto de coleta e faça sua doação. Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré.